Vamos agora para a formatação geral dos trabalhos acadêmicos. É uma parte que a gente vai se dedicar àquilo que é mais comum e também a gente vai falar de um tipo de formatação que se encaixa nos trabalhos gerais. Qualquer trabalho que um professor pedir, você pode fazer com essas formatações. Antes, entretanto, da gente ir direto para as formatações, é necessário fazer alguns esclarecimentos, justamente por conta de que não é tão simples montar um conjunto coerente de formatações. Então, a gente vai fazer alguns esclarecimentos ao longo deste vídeo. Então, primeiro, que todas as normas que serão apresentadas aqui estão de acordo com a ABNT, tá bem? Com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas são muitas as normas. São muitos documentos. Para quem não conhece a ABNT ela vai lançando normas para várias coisas, inclusive para trabalhos acadêmicos. E conforme ela vai normatizando, ela vai gerando documentos que são documentos de normas. Não existe na ABNT um documento que diga, olha, aqui estão todas as normas que precisamos fazer. É engraçado, mas está pulverizado. Então, por exemplo, como não estão sistematizados em um documento único, só para dar um exemplo, para monografias, dissertações e teses, né, que são os trabalhos de conclusão, as normas estão pulverizadas em 8 documentos distintos. E esses documentos são de acesso pago. Então, cada coisinha, cada detalhezinho está em um documento diferente. Né? É como se fosse uma legislação. Se tiver alguma especificidade a mais, você tem que ir para mais documentos, tá bem? Então, pode requerer que você tenha que consultar 8, 9, 10, 11 documentos para fazer um trabalho. Claro que isso é inviável. Outra questão importante é que nós temos essas normas, elas sofrem atualizações periódicas. Então, estamos gravando este vídeo em março de 2021. Podem acontecer atualizações, tá? E o problema é que, às vezes, essas atualizações elas causam alvoroço. Todo mundo na faculdade fala, nossa, tem um monte de atualização da BNT, atualização da BNT. Às vezes atualiza um pinguinho, um negocinho que não faz diferença nenhuma e tá todo mundo falando que tem que colocar nas novas normas e não sei o que e tal, e muitas vezes as pessoas não sabem nem o que foi de fato que mudou. Às vezes mudou um pedacinho, um negocinho de nada, né? E às vezes tem uma mudança até substancial, mas ninguém fala nada. Elas passam completamente despercebidas. Além de ser difícil monitorar tudo e ficar o tempo todo, né, com essas normas, é algo que gera bastante dificuldade mesmo. Para piorar a situação, em virtude dessa pulverização das informações das normas, os manuais das instituições, eles também fazem alterações pontuais nas normas. Então, eles não seguem as normas à risca. Se pegar 10 manuais de 10 instituições diferentes, terá elementos de normas que estarão diferentes nos 10 manuais. E aí, quando a gente busca, gera dúvidas, né? Como que eu faço? Eu faço conforme aquela faculdade, conforme aquela outra, conforme a minha, conforme a BNT? O que eu faço? As instituições fazem os guias para seus próprios alunos e acabam, às vezes, publicando isso. Isso vira guia para alunos de outra instituição que não tem guia, e aí são guias diferentes, fica uma loucura. Além do mais, os manuais publicados pelas editoras também apresentam pequenas divergências. Não é sempre que o manual da editora está atualizado ali item por item. E nem tem como, os manualistas não dão conta de ficar fazendo isso. Então eles pegam algumas coisas mais gerais e padronizam para conseguir dar conta de fazer o manual. Além disso, se você vai publicar em revistas, em eventos científicos, essas revistas e eventos, eles têm um item, quando você vai submeter o trabalho,
que é o item Normas para Autores. E cada revista, cada evento traz as suas instruções. E muitas vezes elas são discordantes, o que aumenta ainda mais a confusão. Diante disso, não é à toa. A gente vê um cenário geral de bastante confusão, porque é confuso mesmo. Tá? Não há um padrão único, não há um jeito único de fazer. Isso que nós estamos falando apenas de ABNT. Nós não estamos falando de outras normas fora ABNT. Norma de Chicago, norma de Vancouver, norma da APA, dentre outras. É confuso mesmo. O nosso esforço aqui é descomplicar tudo isso, né? É tentar dar uma coesão para esse monte de informações. Neste curso, nós estamos trabalhando com as normas da ABNT vigentes até 25/3/2021. Nós vamos trabalhar todas? Não, vamos trabalhar as mais importantes, as mais utilizadas e as mais recentes possíveis até a data atual. Tá bem? Além disso, sempre que necessário, a gente vai fazer, como já falamos, vídeo tutorial mostrando como fazer na prática. Então, aqui a gente pega esse monte de documento, né, esse monte de normas. Lá, quando a gente for ver referências, por exemplo, o documento sobre referências tem 74 páginas. Então, a gente precisa filtrar bastante informações para conseguir fazer de forma tecnicamente correta, mas o mais simplificado possível, para não ficarmos nos perdendo muito nesse monte de documento, vai e volta, um monte de manuais e tudo, e pegando documentos que dão informações que são divergentes e discordantes, tá bem? Esses são esclarecimentos necessários. Vamos agora para as aulas sobre as formatações.